o Renato trabalha com 8 ou 80. Sabe tudo. Não dá para achar que o Renato, e eu já falei algumas vezes, eu não estou dizendo que vocês dizem isso, mas às vezes, principalmente em debate fora do sala, aparece. O Renato não é um otário, para falar uma linguagem que o Renato falaria. Muito pelo contrário. O Alexandre Mendes, que é colado no Renato, vocês devem acompanhar as redes sociais dele aí. Sabe o que ele faz nas férias? Ele vai lá para a sede do Manchester. Ele vai lá para a sede do PSG. Essa é uma vantagem. Ele vai para dentro dos setores lá. Ele é o cara colado no Renato. Que alguns até maldosamente dizem que quem trabalha no Grêmio é ele, não o Renato. É que não dá para transformar o Renato num boneco. O Renato, ele não é só gestão, ele não é só entregador de camisa. Tem uma série de coisas. O Renato conhece de futebol, o Renato conhece de bola. O Renato tem uma coisa que é favorável, que lá no Flamengo até não rendeu tanto assim, que é a questão de pegar os cobras criadas ali, botar embaixo do braço e trazer os caras pro lado dele. Né? Não sei se por tempo, se por erro dele, enfim. Mas lá no Flamengo não deu tanto certo. Mas ele tem vários fatores que podem colocá-lo, não que a gente vai deixar assim. Claro, o Pedro usou uma figura de linguagem, talvez que não seja aquele que queira ter dito. Não quer dizer que o Renato vai chegar lá e vai para a beira do gramado de calção. Não, o Renato tem trabalho, ele tem um grupo de pessoas ao lado dele que tem um trabalho a desempenhar. Mas... E mais, Léo, essa estrutura da CBF, ela não vai ser desmanchada com o Tite. Claro que não. Sai o Tite, mas mesmo que algumas pessoas não fiquem lá, ali da cúpula do Tite, a CBF sabe que tem um caminho agora para buscar. A dúvida se vai ter a competência que o Tite teve. Exatamente. Essa é a dúvida. Eu nem tô comparando os dois. Essa é uma dúvida, Guerrinha, que eu sempre coloco para o próximo técnico da seleção. Se essa estrutura permanece, porque tem ali um modo de trabalhar, tem processos estabelecidos. Mas, por exemplo, o Juninho é um cara que tem futuro incerto na seleção. Possivelmente não vai ficar. Ele não fica. A lógica é ele não ficar. O Tite está saindo com o Kleber. O Luiz Wagner está saindo... Tá, o Luiz Wagner é um cara da logística, mas está saindo, também está vindo para o Grêmio. Toda aquela comissão que o Tite montou, que está trabalhando há 6 anos nesse método, ela está saindo. Não, a primeira dúvida Será que que fica, isso Léo, fica? A primeira dúvida que fica, eu acredito que a estrutura, sim. Todos os cargos, eles não serão extintos. Não, a primeira questão que fica é... O treinador que chega, tal como o Tite, é que fará as escolhas dessas peças? Ou ele chega para ser uma peça junto com o que a CBF escolheu? Não. Ele traz a equipe de trabalho. Isso é o ideal, né, Guerra? Traz a equipe. Isso é o ideal. Ele precisa ter ao entorno dele aqueles caras que ele confia. Claro. Né? É assim. Por que a gente diz quando troca um treinador, o cara tá levando o auxiliar técnico? Porque é o cara que ele confia. Aí ele chega ali no clube e diz, eu preciso trazer agora um preparador físico, um fisioterapeuta. Não, isso nós temos. Tu traz o teu auxiliar, é o cara da tua confiança. Que é o Alexandre Mendes da vez, né? Exatamente. Do cara. Aí, né? E a outra parte, Guerra, é assim, o Renato, Pedro, que você citou, ele por muito tempo, ele foi o principal candidato a substituir o Tite e deixou de ser por razões óbvias. Flamengo. Ele sai, ele no Flamengo acaba não conquistando o título, nem ficando, depois ele fica 1 ano sem trabalhar, ele volta para o Grêmio, que é o clube onde ele tem uma condição especial de trabalho. E aí, para a seleção brasileira, ele perde força, à medida em que outros treinadores vão botando faixa importante no peito. São frágeis, né, Maurício? E o quanto a gente acha que realmente a única coisa que rege a gente é resultado. Porque o que colocava o Renato como a óbvia troca com o Tite era resultado no Grêmio. E aí o Andrés Pereira entrega uma bola e aí é o resultado. Mas depois disso ele não trabalha 1 ano, Potter. Aí não, você beleza, mas assim, é o né? resultado. Se o Tite sai e pede pra sair antes, se ele ganha ali aquela Libertadores, aí ele é o cara. E aí não interessa como é o trabalho dele. Aí não interessa a entrevista do ex-goleiro do Flamengo lá, que disse que trabalhava menos. É que se ele ganha, ele continua empregado. Se ele ganha, ele continua no Flamengo trabalhando. Então essa possibilidade o Renato não teve, e eu insisto, a culpa da perda da Libertadores não é do Renato. Não, é que há um fato absolutamente fora da curva no jogo que bota o Palmeiras pra te ver como a discussão sempre vai ser resultado. Na real, qual é o melhor trabalho do Brasil? É Abel Ferreira. E aí o segundo? O segundo é quem? Para mim é o do Voivoda. É um bom voto, mas eu posso votar que quem é campeão de Copa do Brasil e de Libertadores em meio ano também tem um trabalho espetacular. Eu acho que nunca foi tão fácil. O trabalho do ano é do Mano Menezes? Não vai pra seleção. O Voivoda não vai pra seleção, não ganha. O Voivoda, muito bom trabalho. Vai ganhar o Abel. Muito bom trabalho. O Abel vai. O Abel é tanto é que agora começaram a falar no Dorival. Porque ele ganhou. Na verdade, a avaliação de trabalho mesmo, na real, é sério, é inacreditável que a gente esteja discutindo quem vai ser o novo treinador da seleção. Porque já deveria ter sido escolhido. O Abel, ele já tinha que estar no Catar. Ele tinha que ter sido despedido do Corinthians, do Palmeiras aqui no Beira-Rio, ganhar placa aqui no Beira-Rio ou na casa deles lá, e teria já ido com o Tite pra lá.
né? Tipo assim, é incrível mas que se aí discute isso. Tu ia Não, mas eu criar um concordo com debate. você. Eu Tu ia concordo criar um com E debate será que existe a forte. possibilidade, vamos supor, eu estou levantando uma hipótese, não é. O Abel não aceita, certo? Tu olha o mercado brasileiro e diz, olha, Dorival pegou um time, montou, o time foi campeão, mas o time tinha muita qualidade. O Cuca teve uma queda. O Mano não foi bem, o Renato não foi. Existe a possibilidade daqui a pouco da CBF pensar em outro estrangeiro? O Ela Edinaldo pensou estrangeiro tentou Xavi, né? antes lá atrás, o Xavi. Para ser um auxiliar do Tite para fazer essa transição né? já de forma natural. O Xavi aqui não aceitou, ele tinha outros planos. Mas tu entende assim, vamos lá, a seleção brasileira tem que estar com o melhor treinador do Brasil. O melhor treinador do Brasil hoje é um português. Sim, Acabou. É que a gente não é um país que está acostumado a planificar nada, né? Tu vê assim, por exemplo, estava vendo o Luiz Henrique, agora o treinador da seleção espanhola. Não levou o Thiago Isso e quer o dizer- Sérgio Ramos. Não, Olha, não levou o Sérgio não levar Ramos, o Thiago. não levou o E o Isco, Sérgio não Ramos. levou o Sérgio Ramos, não levou o Piquet. Quer dizer, Mas o ele Thiago tá decidiu. voando. o Ele Thiago Alcântara é decidiu. o que mais me surpreende. Ele decidiu ir com uma seleção jovem, muito jovem, né? Ele tem aí 50 Porque ele tem jogos de um certeza ciclo. absoluta que ele vai estar no próximo Mundial nos Estados Unidos. Então assim, Não é uma ele seleção para agora. isso é uma ideia dele, né? Isso é uma ideia. Mas no Brasil isso é impossível. Isso é uma ideia. Não, mas tu Até não havia levar o Thiago o com quem projeto jogou. maior era de daqui a pouco essa Joga seleção ser titular, esses guris, o Pedro, sabe, esses guris, o Gavi, Gavi e isso, Pedro. Gavi e Pedro, os dois ali do meio campista. De ser mais lá pra frente, mas eles começaram a dar algum tipo de desempenho agora, né? E não impede de ir bem, né? O torneio é curto, né? Mas é assim, eles o trabalho consagram. dele tá bancado, entendeu? Tá bancado. É que ele tem- Aliás, ele vai dar lives, tu viu? Ele vai fazer lives depois de cada jogo, ele vai conversar com os torcedores numa live ele. Chega Ele no e o Luiz quarto do Apresentação hotel, da- ele e o Luiz Henrique. Até Vou tomar falar 3 a e 0. bater A papo. apresentação Live da seleção. cancelada. Mas olha o me resultado cobrem. aí, ó. Mas é Bota verdade. resultadista. Mas não, eu sou resultadista. O mundo é resultadista. A Quem não apresentação é? da seleção espanhola, ela foi um mega evento tendo como apresentador o Luiz Henrique. Goleiros, e ele apresentava. Aí vinha um vídeo, assim, ele num estúdio, algo muito high-tech, assim, e Eu ele gostei é o da grande Argentina. protagonista. Tu viu? O Scaloni Eu foi gostei pra do mesinha Uruguai. de boteco ali. Não, Boa mas o foi a do Scaloni... Uruguai. E ele começou a ler zagueiros, Mas tinha uma musiquinha no fundo. uma Levantou câmera e só foi embora. fechada nele. Levantou. Tinha uma musiquinha pra dar Era com emoção o no fundo. celular a câmera, não era nem uma Mas câmera isso profissional. que o Potter diz, Léo, ele deveria fazer não tem todo essa sentido. Nós temos, já que o Tite muito cedo disse que não é candidato a uma renovação, naquele momento você pode Se o anunciar Tite treinador ganhar a do Copa, seguinte. eu ainda acredito que isso aí mude. Eu gostaria que mudasse, mas Maurício, talvez quem é ele que vai fique ficar mais brabo forte de ser o pra dizer Abel? assim, eu já fiz o meu Quem é melhor que vai aqui. ficar brabo de ser o Abel Ferreira? Ninguém. O Nem o pra- Palmeiras. O Palmeiras. Não, O a Diogo- Leila já liberou. O A Leila liberou, a presidenta o liberou. Diogo flagra bem, a gente não tem essa cultura, né, Diogo, que tu disseste, Tia de Leila. planejamento. E tu vai criar uma discussão desnecessária. O Guerrinha fala aqui se não é um estrangeiro. É óbvio que vai criar, né, Guerra, uma divisão no país, porque tem gente que acha, não, é o momento de um estrangeiro, e tem gente que acha que não, Mas porque o tem, futebol mas- brasileiro... Até começar a ganhar. E aí, Mas mas, tem- Potter, mas pré-Copa tu É. vai criar uma discussão que vai tirar o foco da Mas preparação. tem estrangeiros aí que eu acho que, deixa eu sempre acho que o amanhã. futebol brasileiro não se oporia. Por exemplo, primeiro, claro, o Abel. Esse do Fortaleza é muito bom treinador. Mas o Abel, eu não Muito sei, bom ô Guerrinha, se não não haveria debate mais porque ele ganha ou pelo que ele pensa, sabe? Ó, tá ganhando tudo, opa, então isso aí pode. Não é pelo que Por ele exemplo, quer, ele fez. fala-se muito em Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, depois que saiu do Flamengo, Ele não emplacou, né? não foi bem Foi sucedido. mal pra cacete. Muito mal, bem aliás. sucedido. Falei cacete, desculpa. Né? Então, aí como é que nós vamos? Nós vamos trazer o Jorge Jesus pelo que ele fez no Flamengo ou pelo que ele não fez fora do Flamengo? Mas, Guerrinha, a tua Olha a pergunta dúvida. é boa. Aliás, quem é que falou? O Cícero falou. Cícero Souza, qual é o cargo exato dele no Palmeiras? Sempre me perde. Gerente. Ele disse o seguinte, tem uma coisa que a gente não está avaliando, que é se o Tite ganha a Copa. Tem isso. Se o Tite ganha a Copa, Mas aí não teria Europa pro Tite? aí é que tá. O Tite tem um problema na vida dele, que é um problema sério, que ele não fala inglês fluentemente. Mas a Itália é um país onde ele já disse que É, seria o eu seu acho. primeiro ponto A Itália, de ele disse partida que para gostaria. ele. Mas aí não é ele iria impeditivo. treinar o Torino? Não. Mas isso não é com impeditivo. Copa do, Não, mas se ele ganha a título de Copa do Mundo, ele pode treinar um O Milan. mundo dele não é tão Eu não sei se esses Muda times muito, vão né? querer mudar de treinador. Ele disse que o mercado italiano. Esse ele- negócio, inclusive claro com que o influi, idioma. mas Não, ele você quer falar. perguntar? A pergunta é muito boa. Vamos lá. Não é o Abel. Quem é o brasileiro? Ah, bom. Aí Não, é- brasileiro- Quem é o brasileiro? Mas essa é a questão. Quem é o treinador brasileiro que está mais em cima Mas por que hoje? que nós O estamos pensando no brasileiro Abel? muda de semana a semana. O brasileiro muda de semana a Exatamente. Esse é semana. o problema. Esse é o nosso problema. Quando o Dunga saiu, ninguém discutia que o técnico não deveria ser o Tite. Era uma É isso aí, unanimidade isso nacional. E aí depois Mas dele. quando contrataram o Tite, o Dunga, o Tite ficou muito mal, lembra? Que ele estava A preparado. ele segunda achou vez que era. Dunga. A segunda vez Ele Dunga. falou pra isso na TV Com lá num bate-bola que ele ficou. E ele achou depois, que num era- segundo momento, ele assumiu
E o Tite tem um retrospecto. A gente foi pode dizer campeão assim, de tudo, né? ele tem bom retrospecto porque a seleção brasileira só jogou na América do Sul. É verdade. Mas se tu dele. pegar a carreira do Tite, Claro. Não, ele é um ganhador. ele é bom. E em vários clubes e com desenhos táticos Vamos diferentes. pensar que não é o Abel, tá? Vamos lá. Quem é que... O resultado disso, porque é isso que a CBF vai fazer. A CBF não vai pegar um cara, né? Eu vou criar um cara que não vai. Ainda mais na seleção brasileira. Não tem um brasileiro Vamos na lá. fila. Quem é que o treinador brasileiro que acabou melhor o ano? Felipão e Mano Menezes. Não seria brasileiro. Os dois já foram da seleção. Não seria brasileiro. Voltaria com o Mano? Mas Bom, o Dunga voltou. Mas o Guerra Mas e era Potter, uma reconstrução. Se for um estrangeiro, primeiro, que não seja só porque está vindo com passaporte. Eu vou te dar um nome estrangeiro aqui, que acho que não sei se aceitaria o cargo, mas é um baita. Galhardo. Galhardo, Guardiola e Klopp, e eu não Mas, ô, falo com Guerrinha, mais ninguém. da Aí seleção. tem um preço que É a gente argentino, pagaria. claro. Tirando o Não, Abel, tu claro, imagina Treinador a argentino capa da do seleção Olé. Exatamente. Mas a gente aguenta essa capa aí pra variar. Pediram a Jogo na reta. arena, um amistoso suporta. na arena. Não dá. Não, ele Ah, eu não é não queria. favorito. A no CBF cargo, não mas é toparia. cargos Mas estrangeiros. Se fosse um amistoso na arena, ele não precisaria ser apresentado. O Rio pra de ele, porque Janeiro conhece a não arena, deixa. entendeu? Não. O Rio de Janeiro não A deixa. CBF não topa essa. A primeira tem. capa do Olé. Não, já eu também acho que ele não Mas o nome- aceitaria. o nome é- Mas ele, Seria ele é um Brasil, baita- me Mas, digo que Maurício, se sente em ter em casa seu papá, Galhardo. Maurício, tu fugiu da discussão que eu quero que a gente tenha, porque eu não tenho resposta pra isso. Desculpa. Quem é que seria o treinador brasileiro? Mas Renato. o problema é esse, não tem. Não, não. Esse é o O problema. Renato tá em baixa. Não, o Mano não. Menezes, não Eu- vão voltar não com tem ele. nenhum. O Filipão se aposentou. Não, eu vou lhe Cuca. responder. O Cuca tá em baixa. Renato, Eu vou de Renato. Dorival, eu vou de Dorival. Júnior. Eu vou de Dorival. Mas o Júnior. Dorival, embora ele tenha... Eu tô Diniz. pensando na minha cabeça, tá? Tô pensando na cabeça Fernando dessa. Diniz. A reta final dele não foi uma reta O Dorival final não é de mais técnico que consistência. o né? Renato. Não é, mas ganhou é que... mal as E duas levantando taça, competições. Não, mas para um pouquinho. ganhou Não, só mal, um pouquinho. Maurício. Na Libertadores ele teve um empate. Não, parei um pouquinho. Então, e pra ganhar do empate. Atlético lá... Não foi um interessa, jogo- ganhou. Não, foi um parto, Ganhou, não foi. mas É que é não. difícil ganhar do Atlético. Ele tomou boa do parte do Filipão. tempo, ele tomou nó do Foi Luiz engolido pelo Inter, pelo Corinthians e pelo Felipe. Atlético. Mas é um cara e ganhou o campeonato mas- porque ele E tinha não a perdeu genialidade nenhum. de alguns jogadores. Mas Mas o Renato não ganhou. Porque acabaram de falar aqui. Porque um belga foi dar uma recuada, que é um baita de jogador, e entregou uma Mas a competição. outra parte, Alex, para você fazer a leitura lá da jarra meio cheia, como você me sacaneia com o O seu Dorival talento. é legal, mas não O pra estar na Dorival, seleção. não é só isso, Alex. Diferente. O Dorival é o cara que reencontra o Thiago Maia e faz crescer. Que bota Gabigol, Pedro juntos e ambos funcionam brilhantemente. Porque teve uma lesão do Bruno Henrique. Que consegue. Sim, mas aí você poderia ter uma vacância de cargo em que ninguém pega, ninguém assume. O time resolveu com o Gabigol Não, é que e Pedro. assim, é E que eu se acho não que sem o Bruno bastasse, Henrique se machucar, o a Pedro não ce- joga, a nem vai pra cereja- Copa. A cereja mais doce do bolo. A cerveja faz, do bolo. ele faz Rodinei. jogar o Rodinei. O Abel Esse fez também. cara, O Rodinei esse jogou cara no tem Inter já. lida. Mas, Não, mas Maurício, não nesse padrão. Maurício, Não, é que padrão assim, não, padrão tu não. olha o cargo Não, da porque ele não tinha mais a seleção, companhia. tu olha o cargo Será? da seleção e tu bota o Dorival, falta pra preencher. Então, mas aí o Falta, Abel Ele, que não ele- faz ele é falta. bom Falta, técnico, falta. ele é um dos técnicos que mais, a gente já debateu isso aqui, Guerra. Nós estamos debatendo o Dorival porque ele está no Flamengo. Ele poderia estar no Ceará. Não, porque ele ganha Não, porque ele ganha dois títulos, No Flamengo, Não, uma mas Copa ganhou do Brasil, uma Não, mas é que tá, Libertadores. Guerra, a gente tá aqui dizendo que o mundo é resultadista. redondo, claro. Então não teria nenhuma discussão da gente chegar aqui e falar que, se não é o Abel, é o Dorival. E ele, a gente não fala. ele teria o apoio, por exemplo, de muita gente, porque a torcida do Flamengo é imensa. É por isso que eu né? acho que não tá descartado. Porque a CBF não descartado pensa não tem assim. nada. Não tem O nada. Tite, na verdade, ele Falando- impõe algo pra CBF. A CBF não busca. nada. Falou no Fernando Diniz, não tem ninguém descartado. Se a gente alimenta a possibilidade de ser um estrangeiro, é porque está em aberto. Claro, Claro, é isso. Não, isso o sim. Guerrinha matou a questão. A gente Só não discute pode o ser estrangeiro argentino. porque O não há nenhum Oswaldo de Oliveira- brasileiro nesse momento habilitado para ser seleção como o Então Tite nós estava. Pra ser, sentar. não, habilitado talvez estejam, né? Eles Não têm é capacidades. unânime. Ele Mas não não tem tem. unanimidade. Não é a Não tem naturalidade momento. que entraria o Tite. Eu né? coloco em habilitação, assim, ó, inclusive, pra ficar- algo que não tem a ver com conteúdo. Ganhar. Se é o Abel, vai ter uma imaginário. coluna do Juca Kfouri xingando, porque ele é estrangeiro. Né? É. O Juca vai lá e faz uma coisa lá, aí todo mundo faz Mas um o barulho de uma estrangeiro- semana e acabou. estrangeiro Mas bom, o Juca xinga bom. todo mundo, então não ia mudar nada. Estrangeiro bom. Se tu pegares, a CBF leva o Renato e o Guerra vai lá e busca o Voivoda. Eu assino agora. O Voivoda é bom treinador também. Sabe outro treinador? Voivoda não na seleção, sabe no outro Grêmio. treinador que a gente não dá muita bola, porque está muito longe, está longe do holofote e tudo, e fez um bom trabalho? Odair. Não, o português, esse que está no Cuiabá. Antônio Oliveira. Esse cara tirou leite de pedra daquele time do O Cuiabá. time tá na primeira divisão ainda. André, esse lateral esquerdo que era do Valdívia, Inter. O Wendel. cara tirou leite de pedra, esse cara aí. Ah, mas Mas não. o troço é tão Em alguns grave, casos que tirou eu álcool estava de falando pedra, no né? início do programa aqui, que o Falcão foi chamado pelo Santos e queria treinar. Os caras não deixaram, botaram ele como dirigente. Ele queria treinar? Não, claro. O próprio presidente do Santos disse que demoveu o Falcão da ideia do treinador
para lançá-lo Falcão a Marcos? coordenar. O Falcão Eu só Paulo quero Roberto. coordenador agora, só o que eles querem. Mas Coordenador. é que você pensa num primeiro momento em política caras aí, de ó. futebol. Mas a se ele política quer de ser futebol treinador, lembra que Mas ele topou já o ser Mancini coordenador. passou por isso no São Paulo. Sim. O Autuori passou por isso recentemente. O Muricy no Filipão, São Paulo. Ele vai acabar treinando Mas São o Paulo. Muricy colocou no contrato que é só que nem, coordenador. e nem se o técnico ficar doente, ele tiver que comandar um rachão, ele Exato. assume. Não, o Muricy é Ele problema de não saúde, quer. né? Ele não, quer. ele não Não, quer. não, Ele botou no é- contrato é. que ele não Mas quer ele dar de- sentadinho no banco no treinamento, ele toca a flauta nos Quer caras. ver- Vai quer ter um ver- vídeo maravilhoso do antes do Ganso. Pedro- antes do Pedro Ele chamar o- sentado olhando o Ganso assim. Antes do Pedro chamar o comercial, eu vou levantar um nome aqui que no momento a chance é zero. Chance é zero. Mas o futebol brasileiro, ele daqui a um tempo a gente não sabe o que vai acontecer e ele pode vir à baila. Rogério Ceni. Tem moral, entendeu? Trabalha num centro grande, num clube grande. Daqui a pouco o São Paulo começa a ganhar. Olha, é o Rogério Ceni. É. Né? Mas o ano dele teria que Não descarta. não, hoje Não, chance zero. seria uma poça. Hoje Ia chance ser zero. uma pauleira na Ainda bem CBF, beleza. Ainda bem que não se discutiu o Mancini, né?